A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia nesta tarde de hoje. Deus, Ele vai falar com você através desta palavra. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que o Senhor nos dá para esta oração de hoje, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo de número 17, que diz assim: E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco mais uma vez através desta palavra. Esta palavra, meus irmãos, ela vai vir como despertamento para nossas vidas, como um ensino, como um método de podermos identificar certas coisas para podermos ver se é de Deus ou se não é de Deus. Estamos vivendo, meus irmãos, realmente os últimos dias. E todos nós estamos aguardando ardentemente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já dizemos com o nosso irmão: eu não quero mais ficar nessa terra, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa terra, eu não aguento mais esse lugar. Eu quero ir para o meu lar, eu quero contemplar a face do meu Deus. Mas nós também dizemos: eu não quero sair dessa terra como um fracassado. Eu quero sair desta terra como alguém que honrou o chamado, como alguém que combateu o bom combate, que acabou a carreira e que guardou a fé. Não como uma pessoa que foi colocada nesta terra e que herdaria a salvação. Uma pessoa que Deus prometeu a salvação para ela e salvou, mas Deus prometeu a salvação para nós e também nos deu um chamado. Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu uma função. E necessário é que nós venhamos sair desta terra com a função cumprida, com a missão cumprida. Ele nos deu esta missão de resgatar almas, de alcançar corações para a conversão a Cristo, para que possam as ações do homem ser mudadas e transformadas, para que o coração do homem automaticamente se volte de novo para Deus, por causa do poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a palavra se refere que nos últimos dias, os jovens, os anciãos, a humanidade começaria a profetizar. Eles profetizariam e eles teriam sonhos, teriam visões. E essas visões, meus irmãos, elas seriam para ajudar e para beneficiar o povo. Os irmãos estão compreendendo o que Deus está falando? As visões, elas são para benefício do povo. Como assim benefício do povo? Sendo que Deus, ele fala de castigo, ele fala de juízo, ele fala às vezes de condenação. Sim, porque quando ele diz essas coisas, é para que o homem ele se arrependa do seu mau caminho. É para que o homem volte para o caminho da verdade, para o caminho do amor e saia do caminho do engano, da mentira, da discórdia. Então o profeta, a profetisa, o homem visionário, a mulher visionária, era levantado para poder ajudar a humanidade a encontrar o caminho da paz. Estão entendendo? Só que hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo em uma era que é uma era que tem uma baixa na perseverança, na força de resistir. Nós estamos vivendo em uma era que a maior parte da humanidade, ela não consegue suportar a provação, ela não consegue suportar a luta, ela não consegue suportar as adversidades que vêm. Nós estamos vivendo em uma era que as pessoas têm uma facilidade muito grande para murmurar, para contender contra Deus, para reclamar para Deus sobre tudo o que está acontecendo. Nós vivemos nesta era, meus irmãos, e por nós vivermos nesta era, esta era, meus irmãos, ela não está acostumada a passar por adversidades. Estão entendendo, meus irmãos? E
por que essas pessoas estão enfraquecendo ao ponto de chegar a esse ponto? A murmurar. Por causa das falsas promessas de Deus. Falsas promessas de Deus? Sim. As promessas que não foram Deus que disseram. Como alguma delas, eis que hoje eu estou te dizendo que eu te dou um carro agora. Aí a pessoa espera o carro e o carro nunca chega. Ela começa a murmurar e contender contra Deus. Aí ela enfraquece a mente. E quando a mente da pessoa é enfraquecida por uma promessa que não foi Deus que prometeu, que é uma promessa falsa, as pessoas usaram o nome de Deus em vão, quebraram um dos mandamentos, tomaram o nome do Senhor para dizer que o Senhor estava falando quando Ele não estava. Acontece nisso. As pessoas começam a se frustrar. Então, de 2000, no ano de 2000 até este ano atual, as pessoas se frustraram na fé. E por causa disso, meus irmãos, por causa disso, a maioria delas se afastaram do caminho de Deus, deixaram de acreditar em Deus. E aí elas começam a imaginar mil e uma coisa. Elas começam a colocar, eu não sou abençoado, porque o meu pecado, porque eu estou em pecado. Eu não sou abençoado, porque aconteceu isso e aquilo, aquilo outro. Não, meus irmãos. Porque muitas vezes foram enganados com falsas profecias, com promessas. Você sabe por quê? Deus, Ele só vai te prometer algo se realmente for um benefício para a sua vida. E se não for para beneficiar a sua vida, se for para te atrapalhar, Ele não vai te prometer. Ele não vai te colocar nas suas mãos. Ele só vai te dar aquilo que é necessário para o seu crescimento e para te ajudar e para te beneficiar. Então as pessoas estão prometendo mil e uma coisa, dizendo que Deus prometeu, sendo que Deus não prometeu. Porque se Deus Ele falar, Ele cumpre. A palavra dele diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Ele promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele faz. Estão entendendo? E por causa disso, meus irmãos, aqui entra o foco desta palavra. Que muitas pessoas estão profetizando coisas que Deus não falou, criando e gerando medo no coração das pessoas, fazendo com que elas fiquem aterrorizadas. Aí elas começam a cumprir a palavra deles, não porque elas têm amor por aquilo que Deus Ele fala, mas porque elas estão com medo. Todo mundo aqui ouviu falar das escuridão, dos 7 dias, 21 dias, 3 dias de escuridão e que até hoje não chegou. Meus irmãos, a humanidade ela está andando na escuridão das trevas. Porque os olhos deles estão vedados, eles não estão vendo a realidade. Eles não estão vendo o que está acontecendo. Então a escuridão já está aí. Não tem nada a ver com essas profecias. O que mais, pastor? A pandemia. Estão dizendo que Deus enviou essa praga sobre a terra. É mentira. Deus Ele não enviou praga nenhuma sobre a terra. Esta praga é uma consequência do homem que está cumprindo a palavra de Deus, que fala que nos últimos dias viriam pragas, pestes e terremotos. Surgiriam pragas, pestes, terremotos. E tudo isso, meus irmãos, não é castigo. É cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento da palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós e onde está escrito em Mateus, no capítulo 24, sobre todos os acontecimentos do tempo da vinda do Senhor. E tudo isso já se reflete no nosso dia. Portanto, aqui, meus irmãos, para deixar claro, para encerrarmos a palavra, nós estamos vivendo num tempo chamado tempo da graça. E eu considero este o tempo mais perigoso que existe. Por quê, meus irmãos? Porque ele é um tempo chamado, sim, o tempo da graça. Ele é um tempo maravilhoso, onde o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele não vai te deixar você só, ele não vai te deixar você caído pelos cantos, ele vai sempre estar ali te dando força para você orar, te fortalecendo para você jejuar, te incentivando você sempre a seguir um caminho melhor. Só que esse tempo da graça, meus irmãos, ele é um tempo também onde Deus ele tira a decisão de interferir no livre-arbítrio do ser humano e ele deixa tudo sobre as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele não vai interferir mais na terra com castigo. Quem está dizendo que esta pandemia que está aí
é castigo de Deus, esta pessoa não sabe o que diz. Porque Deus não está mais castigando a humanidade. Mas como, pastor? Deus não está mais castigando? Não, meus irmãos. Esta pandemia, como eu já disse e torno a repetir, é consequência dos erros do homem para cumprimento da palavra de Deus de Mateus 24. Pestes, enfermidades, doenças. Então é um cumprimento da palavra, não é aqui para nós dizermos que Deus está castigando por causa do pecado. Não, meus irmãos. Quanto mais você pecar, mais você se distancia de Deus. Quanto mais a humanidade peca, mais a humanidade se distancia de Deus. E mais a humanidade ela se sente confiante em tudo, pensando que não tem nada a ver. E está tudo bem. E é por isso que o tempo da graça é um tempo perigoso. Porque ela não vê luta. Quanto mais a pessoa peca, mais a pessoa tem as coisas boas em volta dela, mais a pessoa ela é farta, ela tem a sua mesa farta, ela tem tudo que ela quer. Porque o pecado, ele traz o prazer. O pecado, ele gera o prazer. Então a obediência, ela gera sacrifício. Toda pessoa que obedece, ela sacrifica alguma coisa. E é por isso que a pessoa que obedece, ela passa mais luta do que uma pessoa que peca. Estão entendendo agora? O que está acontecendo aqui, e o que Deus está dizendo é, os castigos da humanidade que estão vindo para castigar a humanidade, que se rebela contra Deus, que não anda nos caminhos de Deus, o castigo deles, meus irmãos, é o lago de fogo. É o lago de fogo e enxofre, é onde Deus diz que a pessoa vai chorar e vai gemer eternamente. Esse é o castigo que Deus ele tem preparado para todas as pessoas que não abraçaram o tempo da graça, mas que antes aproveitaram esse tempo da graça para dar ocasião ao pecado. Então o tempo da graça não é um tempo onde você dá ocasião para o pecado, sabendo que a todo tempo Jesus vai te perdoar. O tempo da graça é o tempo onde Deus te fortalece para você caminhar nesta caminhada, que se você pecar, Deus automaticamente vai te perdoar por causa do advogado fiel, que se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, este tempo, chamado tempo da graça, é um tempo onde Deus ele te ajuda a você vencer. Que quer dizer que se você está se esforçando, está lutando para seguir no caminho correto, mas erra, falha ali, não consegue se chegar naquele ponto central, põe propósito, mas às vezes falha, mas está ali fiel, é sincero com Deus, arrepende sempre, confessa os pecados. Então Deus ele vê. Você é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa que diante de Deus expõe tudo e que coloca tudo. Mas e agora? E Deus vê aquela pessoa que não tem um pingo de esforço e que acha que este tempo é um tempo onde Deus te dá liberdade para você viver a sua vida da forma que você quiser. Se você quiser beber, não tem nada a ver, porque um pouquinho de bebida não vai fazer mal. Se você quiser fazer isso, aquilo outro, não tem nada a ver. Então, meus irmãos, esse tempo onde as pessoas dizem não tem nada a ver isso e não tem nada a ver aquilo, eles dizem que é porque vivem no tempo da graça. Então não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Isso é mentira também. Porque o tempo da graça, ele não te dá liberdade para você fazer o que você bem pensa que acha que é certo. Para você seguir os instintos da carne. É um tempo onde você pode se prostituir. Não, esse não é o tempo da graça. O tempo do Espírito Santo é o tempo da santidade. É onde Deus ele vai te separar do mundo pelo Espírito Santo. E não pela vontade do homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, aqui, deixando o meu alerta final nesta palavra, que nós venhamos ter cuidado, meus irmãos, dos falsos profetas e de todos aqueles profetas e profetisas oportunistas que pegam oportunidade para poderem profetizar a fim de ficarem famosos diante da humanidade, diante do povo, que começa a pegar então esta praga que está aqui, que é cumprimento da palavra de Deus, mas não é castigo enviado por Deus, é consequência dos erros do homem,
foi gerado e criado como arma biológica, com o ponto de destruir a humanidade, com o ponto de evoluir o homem, com o ponto de fazer muitas imensas coisas, e que causou uma grande destruição em massa. Aí as pessoas estão aproveitando isso para poder colocar medo no coração das pessoas com profecias que estão relacionadas com o cumprimento de palavra. Às vezes as pessoas estão lendo demais a palavra que o Senhor Jesus nos deixou em Mateus 24, e a mente fica tão focada que começa a imaginar que Deus está falando, sendo que Deus não falou. E nisso, muitas pessoas estão vivendo uma vida amedrontadas. Então eu peço, todos os que estão profetizando coisas que Deus não falou, vê o que você está fazendo com uma alma. Vê o distúrbio psicológico que você está causando dentro da mente de uma pessoa, com algo que provavelmente... Quantas pessoas que teve que passar por psicólogos por causa dessa profecia dos 3 dias de escuridão? Quantas pessoas que tiveram que tomar remédios tarja preta por causa dessa profecia falsa? Então, meus irmãos, eu não estou aqui para dizer que o que eu estou falando é o correto. Mas o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, que o que eu estou dizendo, eu tenho ciência que é pelo Espírito Santo. Então eu tenho certeza do que o que eu estou falando aqui é uma realidade. É algo que realmente tem que ser dito, para que muitas pessoas venham ficar sendo saciadas. Eu estou aqui em defesa, meus irmãos. Eu estou em defesa de pessoas que estão passando por momentos de muita dificuldade por causa do medo que essas profecias geraram no coração delas. Não estou aqui dizendo que ninguém está mentindo, mas eu estou em defesa de pessoas que estão sofrendo porque estão com medo de falsas profecias. Deus vai te matar porque você não me deu R$100. Deus vai te matar porque você não me deu o seu carro. Ah, Deus ele vai pegar o seu filho porque você se desviou. Ah, Deus ele vai arrebentar com fulano porque você não quer saber de nada com Deus. Irmãos, chega. Já basta desse negócio de que Deus vai pegar. Se Deus vai pegar, Deus tem que pegar a pessoa e não ninguém em redor. Já que Deus vai pegar, Deus ele não é covarde de pegar alguém familiar, não. Deus ele vai em cima da pessoa. Deus ele não é homem de ficar mandando recado, assim não. Deus ele vai e executa, é com a pessoa, é que ele frente a frente, cara a cara, ele é a pessoa. Estão entendendo, meus irmãos? Porque Deus ele é assim. Deus ele trabalha dessa forma. Deus ele é cara a cara. Então vamos parar, cuidado com essas profecias. Cuidado, meus irmãos, porque muitas são as profecias que estão aí. Deus ele vai meter o castigo naquela fulano, porque aquele fulano vive falando mal de mim, porque aquele ciclano vive descendo a lei. Ei, você está precisando de orar, você que está querendo justiça e castigo para o seu próximo. Você precisa manter a sua vida de oração, porque Deus não vai matar ninguém por causa de ninguém não, meus irmãos. Só se realmente for necessário. Foi uma questão de necessidade, onde Deus, a única maneira que ele tem que fazer é isso, para e tem um fundamento, não é só para exaltação do homem, só para exaltar o homem, não. Entenda o que eu estou falando. Para Deus ele matar alguém, tem que ter um motivo. Para Deus ele matar alguém por causa de alguém, tem que haver um motivo. Vocês estão entendendo? Então esse negócio de que as pessoas ficam aí semeando guerra, contenda, discórdia, infâmia, essas coisas não tem que acabar. Isso realmente tem que acabar. As pessoas precisam amadurecer e precisam parar de querer o mal para o seu próximo e desejar o bem e desejar boas coisas, porque esse é o Evangelho de Cristo. Se te baterem na face direita, oferece-lhes também a esquerda. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar as vossas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, graças a Deus. Vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Oremos, meus irmãos, então. Eterno Deus e grandioso Pai,
Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, Deus querido e amado, nós te agradecemos, ó Pai, por este ensinamento. Senhor Jesus querido e Deus amado, e nós pedimos perdão também, ó Pai querido, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, transgressões, pisaduras e iniquidades. Espírito Santo da glória de Deus, que neste momento de oração, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, neste momento de oração, tocar, ó Deus querido, oricanta, labassurianda, labaias, tocar, ó Deus querido, na vida dessas pessoas, ó Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, curando, ó Pai, removendo as enfermidades, repreendendo, meu Pai, os ferrolhos, repreendendo as setas, meu Pai, tudo aquilo que está trancado, lacrado, meu Pai, para a vida desta pessoa, seja repreendido agora, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, Deus santo, Deus fiel, Pai, neste momento de oração, reikiai comianto negai, labandarabiassuri decanta, Pai, vai abrindo as portas, meu Pai, para este homem, abre, meu Pai, as portas, meu Pai, para esta mulher, abre, Senhor, meu Deus, as portas para este pai de família, para esta mãe de família, Deus querido e Deus amado, para que eles possam, meu Pai, conseguir um salário, ó Deus querido, para sustento, ó Pai, de sua casa, recanto e asterianda labaias, Espírito Santo de Deus e da verdade, que neste momento de oração, ó Deus querido, Pai, que o Senhor venha abençoar os caminhos, Pai, que o Senhor venha abençoar as vidas, ó Pai querido, de todas essas pessoas, ó Pai, que participam, meu Deus, desta oração, de todos os familiares, ó Deus querido, e amigos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, meu Pai, esta oração, ó Pai, orando por todos os enfermos, clamando, ó Pai, por todos aqueles que se encontram, meu Pai, em adversidade cruel, Calamandarabia, de cantarabia, repalabassuri de cantalabaias, Espírito da glória de Deus, eu sinto, ó Pai querido, que neste momento, meu Pai, as bênçãos do Senhor, meu Pai, alcançará, meu Pai, este lar, esta família, as bênçãos do Senhor, meu Pai, se achegará, ó Deus querido, nesta casa, para que o Teu nome seja glorificado nesta terra. Senhor, remove as contendas, discórdia, o ódio, remove, meu Pai, toda soberba, remove, Senhor, meu Deus, todo mal agora, que toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, ocultismo e candomblé, seja tudo repreendido agora, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, vai restaurando, curando, purificando e libertando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.